Estamos aqui de volta ao canal Uma Breve História e hoje a gente vai falar sobre o Estado moderno, exemplos de Estado moderno e seus conceitos. Fique ligado, aqui é uma breve história. Bem-vindos ao Uma Breve História. Imagine viver em um lugar onde você paga impostos para um rei, obedece às leis de outro senhor e para viajar alguns quilômetros precisa atravessar vários territórios. Parece confuso? Pois é. Essa era a grande realidade de grande parte da Europa medieval. Agora imagine que, aos poucos, alguém começa a dizer: existe um território, uma única autoridade nesse território, uma única lei nesse território e um exército. Todos devem obedecer a este conjunto local. É aí que começa uma das maiores transformações políticas da história, o surgimento do Estado moderno. Mas atenção! O surgimento do Estado moderno, ou o Estado moderno, não significa simplesmente um país moderno, ou mais ou menos um país como a gente conhece. É uma nova maneira de organizar o poder. Durante boa parte da Idade Média, o poder político era bastante fragmentado. Um rei podia existir, mas não controlava diretamente todo o território. Havia nobres, senhores feudais, cidades, igreja e diferentes autoridades disputando o poder. Imagine um mapa cheio de pequenas áreas, cada uma com suas próprias regras e poderes. Isso, na prática, é fragmentação política. E havia outro problema. Quem mandava de verdade? A quem eu devo recorrer e a quem eu devo obedecer? O rei? O nobre? A igreja? A cidade? Dependia do lugar, na verdade, essa resposta. Então houve a centralização do poder. Entre os séculos XV e XVI, essa situação começou a mudar. Os reis passaram a concentrar cada vez mais poder. E por quê? Porque uma monarquia centralizada conseguia cobrar impostos de maneira mais organizada, manter um exército permanente e pago, controlar melhor o território, estabelecer leis, reduzir o poder político dos nobres. Isso é muito importante, tomar para si a centralização do poder desse território todo. O rei deixa de ser apenas o senhor mais importante. Ele passa a construir uma estrutura permanente de governo. E aqui fica a palavra fundamental desse processo, que é centralização. Não tirem isso da cabeça. O poder político começa a se concentrar em uma autoridade central. Esse indivíduo se torna a grande autoridade e aquele que controla praticamente todos os setores dessa sociedade. Impostos, o dinheiro por trás do poder. Nenhum Estado funciona apenas com discursos ou carisma de seu líder. É preciso dinheiro. Exércitos custam dinheiro, funcionários custam dinheiro. Estradas, administração e guerras precisam ser custeadas com muito dinheiro, isso até hoje. Por isso, a cobrança de impostos se torna cada vez mais importante. O rei não depende mais de contribuições da nobreza. E isso acontece de uma maneira fundamental, essa mudança. O Estado começa a organizar a arrecadação de forma permanente e previsível. Em vez de depender apenas dos recursos pessoais do rei ou de contribuições ocasionais dos nobres, surge uma estrutura fiscal mais organizada. Mais impostos, mais recursos, mais capacidade de governar. E com esse poder fica institucionalizado, instaurado um exército permanente. Agora pense nessa questão. Quem garante que as decisões do Estado serão obedecidas? Uma força militar, um exército. Durante a Idade Média, muitos reis dependiam dos exércitos fornecidos pelos nobres. Os nobres tinham exércitos locais que ofereciam parte para o próprio rei, muito mais como um favor do que como uma obrigação. Com a centralização, as monarquias começaram a desenvolver exércitos permanentes ligados diretamente ao poder central.
isso muda completamente a relação de forças. O rei passa a ter uma força militar que não depende exclusivamente da vontade do senhor feudal. O poder político começa a andar junto com o poder militar. Eu exerço o meu poder como rei e quem me desobedece, eu mando que seja exercida a força para que me obedeça. E nesse contexto surgem também as leis e os processos burocráticos. Controlar um território enorme não é possível apenas com soldados, é necessário administrar. Surge outro elemento fundamental, a burocracia. Funcionários passam a trabalhar para o Estado, funcionários públicos. Lembre-se de passagem. Eles registram impostos, documentos, propriedades, decisões e informações sobre a população. Isso acontece até hoje. Existem registros como o RG e como a nova Carteira de Identidade Nacional e o CPF, está tudo registrado por uma estrutura burocrática estatal e pública. Pense no Estado como uma enorme máquina administrativa. Quanto mais organizada essa máquina fica, maior sua capacidade de controlar e de administrar o território. É aqui que aparece uma diferença muito importante. O Estado não é apenas o rei. O Estado é esse conjunto que o rei organiza e que está em torno do rei, sobre o rei. Até porque o rei pode morrer, o governo muda, como muda num processo democrático. Mas as instituições permanecem. Essas informações não podem se perder com a perda do poder central ou da cabeça desse poder central, que no caso é o rei. Essa permanência é fundamental para entender o Estado moderno. E então a gente chega a dois conceitos essenciais para compreender o conteúdo, que é território e soberania. Território. O Estado passa a exercer autoridade sobre uma área definida, delimitada. Você sabe onde está e sabe a quem obedecer onde você está. Não é simplesmente estes territórios pertencem ao rei. Dentro destas fronteiras existe uma autoridade política que exerce poder. E isso nos leva à segunda palavra, ao segundo conceito, que é soberania. Soberania, de maneira muito simplificada, significa o poder supremo de decisão dentro de determinado território. Imagine que existam várias autoridades disputando quem comanda. A soberania representa a ideia de que existe uma autoridade política superior, capaz de tomar todas as decisões válidas para todo o território. Um exemplo muito famoso, presente nos livros, presente nas aulas de vocês, é a França. Ela é um exemplo de Estado moderno. Um exemplo clássico é a formação da monarquia francesa. Ao longo de séculos, os reis franceses foram ampliando a sua autoridade sobre diversas regiões. O processo não aconteceu de uma hora para outra. Foi resultado de guerras, alianças, negociações, impostos, administração e conflitos com grupos que já possuíam poder. Mas a monarquia foi, pouco a pouco, construindo uma estrutura centralizada. Isso mostra algo importante. O Estado moderno não nasceu pronto. Ele foi construído através de conflitos e disputas de poder. E também a gente pode mencionar o importante exemplo de Portugal. Portugal centraliza a política portuguesa. A centralização dessa política ocorreu relativamente cedo, o que ajudou a criar condições para uma monarquia capaz de organizar recursos, administrar o território e financiar empreendimentos marítimos. Aqui aparece uma conexão histórica interessante. O Estado moderno, a centralização política e recursos financeiros acabam permitindo a expansão marítima e, em última instância, a chegada até o território brasileiro, até o território que nós vivemos e conhecemos. Isso tudo ajuda a explicar como Portugal conseguiu participar das grandes navegações nos séculos XV e XVI, ou seja, a formação do Estado moderno não é uma história isolada. Nada na história, de fato, é uma questão isolada.
Uma coisa vai puxando a outra, uma coisa deriva de outra também. Ela está ligada à história moderna, está ligada intimamente à expansão comercial, às navegações, à colonização e à formação do Estado moderno e do mundo moderno como nós conhecemos. O absolutismo é a mesma coisa? Não exatamente. Esse é um erro muito comum. O Estado moderno é um conceito mais amplo do que o Estado absolutista. Dentro dele existiram diferentes formas de organização política. Uma delas foi o absolutismo monárquico, mas não único. No absolutismo, o rei buscava concentrar grande parte do poder político. Um exemplo clássico é o rei Luís XIV na França. A famosa frase associada a ele, o Estado sou eu, l'État c'est moi. Mas cuidado, essa frase provavelmente não foi pronunciada por Luís XIV. Entretanto, ainda que ela seja muito útil como símbolo para explicar a concentração de poder, não deve ser tratada como uma citação histórica literal, porque não há comprovação alguma que ele tenha dito isso. Então, afinal, para conceituar bem, para você usar na aula, na prova, o que é o Estado moderno, vamos juntar tudo, todas as informações agora. O Estado moderno se caracteriza pela construção de um poder centralizado, uma autoridade política central com maior capacidade de comando. 2. Território definido, um espaço sobre o qual o Estado exerce autoridade. 3. Soberania, a ideia de uma autoridade política superior dentro desse território. 4. Burocracia, funcionários e instituições responsáveis pela administração desse território, ligadas ao poder central. 5. Sistema fiscal, uma estrutura organizada de arrecadação de impostos. 6. Exército permanente, uma força militar vinculada e que defende o poder central e seus interesses. E existe ainda um elemento que ajuda a completar o quadro. A população desse território, ela está e se sente e acolhe a ideia de estar submetida à autoridade desse Estado. Porque se essa sociedade, essa comunidade for insurgente, rebelde, essas estruturas elas ficam abaladas, evidentemente, como a gente também vê na história. Mas talvez a melhor maneira de entender tudo isso seja pensar na seguinte transformação. Na sociedade medieval, o poder era fragmentado. No Estado moderno, o poder tende a ser centralizado. Antes existiam muitos centros de poder, como a gente viu, igreja, nobres, a cidade, diversas instituições fragmentadas davam ordens dentro desse território. Depois, um centro político cada vez mais forte. Essa transformação ajudou a criar a estrutura política que, séculos depois, daria origem ao Estado contemporâneo. Mas existe uma diferença fundamental. O Estado moderno dos séculos XV e XVI não é igual ao Estado democrático atual. Naquele período, direitos políticos eram extremamente limitados. A participação popular era muito pequena, especialmente nas questões de decisão. A ideia moderna de cidadania, democracia e direitos universais ainda estava muito longe de existir, tanto na cabeça das pessoas quanto na linha do tempo. Agora, como de costume, a gente, para sedimentar bem, fixar bem esse conteúdo, a gente vai propor algumas questões para vocês estudarem em casa e formularem no caderno de vocês ou no computador de vocês. São 6 questões. Vamos testar se você realmente entendeu ou não apenas decorou. Questão 1. Por que a fragmentação política medieval dificultava o controle de um território? Não basta dizer por que havia muitos senhores. Explique como a existência de diferentes autoridades dificultavam a cobrança de impostos e a aplicação de leis e o controle militar. Entenderam? Vocês têm que desenvolver esse pensamento. Questão 2.
Por que cobrar impostos foi fundamental para a formação do Estado moderno? Pense na relação dinheiro, exército, administração, poder político. Explique essa cadeia, essa ordem de coisas, de eventos e de ideias. 3. Qual a diferença entre dizer o rei manda e dizer o Estado possui soberania? Essa pergunta é essencial. O rei é uma pessoa. O Estado é uma estrutura política que permanece mesmo quando o governante muda. 4. Por que o exército permanente fortaleceu os reis? Compare um rei que depende da boa vontade dos nobres para formar um exército com outro que possui tropas diretamente ligadas ao poder central e pagas pelo poder central. Quem possui maior autonomia política? E por quê? Isso é importante que esteja presente nas respostas de vocês. Por que não podemos dizer simplesmente que Estado moderno é igual a absolutismo? Porque o Estado moderno é uma forma histórica de organização e centralização do poder. O absolutismo foi uma das formas assumidas por algumas monarquias dentro desse processo. 6. Qual é a relação entre Estado moderno e expansão marítima europeia? Tente construir uma explicação usando pelo menos 4 elementos: centralização política, impostos, burocracia, capacidade militar e financeira. Se você conseguir conectar esses elementos às grandes navegações, você entendeu muito mais do que uma definição decorada. Então, vocês, diante desse vídeo todo, vocês compreenderam que o Estado moderno não apareceu de repente. Ele foi construído lentamente em meio a guerras, disputas, impostos, negociações e concentrações de poder. Sua maior novidade foi transformar um território fragmentado em algo cada vez mais organizado em torno de uma autoridade central. Da monarquia absolutista aos estados nacionais contemporâneos, existe uma longa história de vários séculos. E ela começa com uma pergunta aparentemente muito simples: quem tem o direito de mandar? Até hoje vocês podem se perguntar quem tem o direito de mandar. O Estado Democrático Brasileiro, é claro, nesse momento. Essa pergunta continua sendo uma das mais importantes da política até hoje. Você esteve, você assistiu, você compartilhou, curtiu, comentou o canal Uma Breve História. Foi uma alegria ter participado com vocês. Até o próximo conteúdo. Valeu! Bem-vindos ao Uma Breve História. Curta este vídeo e ative o sininho. Deixe seu comentário para nós e inscreva-se no canal.